nome é Vanessa e eu, assim, nesse canal aqui eu compartilho várias coisas que eu li, né, às vezes de uma forma mais informal, às vezes de uma forma, né, um pouco mais séria. Hoje eu quero falar de forma bem despretensiosa sobre essa leitura aqui. É um livro chamado Smoke Gets in Your Eyes, Another Lessons from the Crematory, da Caitlin Doughty. Esse livro aqui, em português, o nome dele é Confissões do Crematório. Ele foi publicado no Brasil pela Dark Side Books. E ele tem, assim, nossa, é uma capa completamente diferente. Eu diria, assim, que é uma estética que me atrai muito mais do que essa aqui. É, né, uma capa toda preta, assim, né, aquela vibe meio gótica e tal. Acho linda a edição brasileira. Só que eu acho que essa edição aqui, digamos assim, é um pouco mais fiel ao conteúdo do livro. Bom, esse é um livro, assim, que eu descobri essa escritora. Esse livro, ele era a leitura de um encontro do Leia Mulheres, aqui de Porto Alegre. Eu quis participar, só que, enfim, à época eu não consegui ler e eu acabei não participando dessa reunião. Como várias vezes acaba acontecendo, né? Eu não tenho tempo de ler o livro a tempo e fica por isso mesmo. Mas então, eu tinha muita curiosidade sobre esse livro, ele estava sempre rolando aqui pela minha casa, só que por causa, enfim, das leituras do doutorado que eu tô fazendo e tal, eu nunca conseguia chegar nele. Aí eu resolvi, assim, agora, né, todo dia de noite eu leio um pouquinho algo que não é relacionado ao meu trabalho, né, que eu tenho sentido, assim, um pouco dessa falta de ler por lazer e de conversar sobre as leituras, assim, de uma maneira mais informal, que, né, a pandemia agora, em pleno 2020, não tá permitindo, assim, esse tipo de troca, assim, com amigos, ao menos pessoalmente, né. Bom, sobre o livro. Ele é meio que uma não ficção, assim, um pouco memorialística, e fala sobre, né, a própria autora falando da experiência dela trabalhando na indústria funerária. Ela sempre desde criança, enfim, né, que ela se conhece por gente, ela tem um certo fascínio pela morte. Ela acaba fazendo faculdade em História Medieval, mas eu acho que, se eu não me engano, o trabalho de conclusão dela foi algo relacionado à morte, mas chegou um momento na vida dela que ela queria, assim, né, aquilo não era mais suficiente, né, ela queria mesmo, né, ter um contato mais próximo com a morte. Talvez essa morbidez, né, que alguém possa pensar tal que seja um pouco doentia até, ela tem um capítulo que ela vai explicar, talvez, de onde que veio isso. Quando ela era criança, se não me engano, acho que ela tinha, não sei se 6 ou 8 anos, mas enfim, ela era uma criança que ainda, né, digamos assim, estava tentando compreender exatamente o que era a morte. Ela estava num shopping center com o pai dela e ela viu uma criança pequena, sei lá, de uns 3 anos, cair de uma escada rolante, bater no chão e morrer. Então, assim, ela viu uma criança morrer na frente dela quando ela era muito jovem. E isso, assim, teve um impacto. Meu gato tá aqui miando porque ele quer atenção. Pirata, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Bom, eu vou falar com o gato no colo, tentar mostrar o livro. Não sei se vai dar muito certo. Mas, enfim. E depois ela começa a mostrar, né, sinais claros de TEPT, né, de transtorno de estresse pós-traumático. Naquela época, né, enfim, quando do ocorrido, né, não se tinha essa noção, ela não fez terapia, mas aquilo marcou muito ela. Então, assim, ela dá a entender nesse livro que foi daí que veio, né, digamos assim, esse fascínio que ela tem com a morte, né. Foi uma forma, assim, o fato de ela estudar a morte mais a fundo, de certa forma, foi uma maneira de lidar com esse trauma que ela teve na infância. Bom, aí o livro vai se passar
boa parte dele vai ser a descrição do dia a dia dela no trabalho em uma funerária / crematório na Califórnia, nos Estados Unidos. Desde assim que ela entra no crematório, ela tem que fazer várias coisas, desde muitas vezes, às vezes, barbear ou maquiar um cadáver, às vezes até ela precisa, e ela também, outra atribuição dela nessa funerária é cremar os corpos, ou seja, né, ela tem que botar os corpos para dentro de um forno, né, daqui, não sei se chama fornos, não sei, eu li em inglês o livro, então aqui ela chama de retorter, então eu não sei como é que é em português a palavra, mas enfim, é a máquina mesmo, lá o forno onde queima as pessoas. E aí ela vai descrever em detalhes, assim, né, que do jeito que, daí eu tenho que pegar tal ferramenta, colocar o corpo pra dentro, daí eu tenho que esperar tanto tempo, aí depois eu pego os ossos e bato numa espécie de liquidificador, que é pra esmagar os ossos das pessoas, e assim vão, assim, tipo, digamos assim, quem não tem muito estômago, eu não recomendo ler esse livro. Mas ela dá bastante detalhes, assim, sobre o que acontece com o corpo, dentro de uma, né, digamos assim, nos bastidores de uma funerária. E aí, assim, ela vai contar diversas experiências, assim, como, por exemplo, quando uma família solicita uma cremação assistida, né, ou seja, a família quer estar presente enquanto o corpo é cremado, e daí ela observou, assim, o quanto o ritual de apertar o botão, né, para ligar a máquina, para queimar a pessoa, como aquilo era importante para alguns familiares, né. Digamos assim, talvez ela, de certa forma, assim, ela dá a entender que isso ajuda a pessoa a aceitar a morte desse ente querido. O que foi que tu tá olhando, pirata? Bom, e durante essa narrativa, enquanto ela vai narrando o dia a dia dela nesse trabalho, ela também vai comentar... O que foi, pirata? Ela também vai comentar... Ela, assim, vai fazer vários comentários, assim, sobre como outras culturas lidam com a morte, os ritos funerários de outras culturas. Ela vai falar de algumas tribos indígenas brasileiras, ela vai falar, enfim, de como acontece no Japão, ou de como aconteceu, sei lá, na Idade Média. Então, assim, ela vai salpicando, né, isso, comparando com outras culturas e com outras épocas, essa maneira de lidar com a morte. Outra parte bem pesada, assim, é quando ela começa a falar de quando ela vai cremar bebês. Muitas vezes são fetos que, enfim, que a criança não sobreviveu ao nascimento, ou então quando ela tem que lidar com corpos de crianças. Eu acho, assim, fica talvez o alerta de gatilho, assim, porque é uma coisa bem delicada que ela fala. Mas o livro não é só sobre, ainda não é que tenha muito disso, só sobre dar detalhes mórbidos do que acontece numa funerária. O livro, na verdade, ele é uma reflexão da maneira como a gente se afasta da morte. Eu até me surpreendi, assim, que tem um texto de um teórico chamado Walter Benjamin, que ele vai falar sobre o narrador, sobre como toda pessoa, quando morre, a família está em volta, ela se torna um grande sábio, né? Que no momento da morte, assim, as pessoas escutam e tal. Enfim, não me lembro detalhes do texto, mas foi algo que me lembrou, que por acaso eu até achei estranho ela não citar. Bom, e isso, assim, isso já o Benjamin, isso ele já comentava o quanto isso, assim, isso estava mudando, né? A morte cada vez mais acontece não em casa, mas em hospitais, digamos assim, num ambiente totalmente esterilizado, né? A morte se torna cada vez mais impessoal. E é isso que ela comenta também que a indústria funerária tem feito. Ou seja, para uma pessoa, né, parecer natural, tem que se usar, assim, vários tipos de produtos, como colas, produtos químicos, às vezes arames, para, sei lá, a pessoa morre de boca aberta, né? Tem que fechar a boca.
Aí às vezes a pessoa já tá num certo processo de decomposição, tem que usar muita maquiagem. Então assim, é tudo pra pessoa de certa forma parecer, né, entre aspas, natural. E aí ela vai refletir o quanto isso assim, né, a gente tá, digamos assim, isso faz com que a gente se afaste da morte, né, maquiar uma pessoa para que ela não pareça tão morta. E então eu acho que basicamente é um livro assim que vai nos fazer pensar sobre a nossa própria mortalidade. E ela também vai comentar que essa nossa curiosidade sobre a morte, que ela é saudável, né? Afinal, assim, né, a morte, de certa forma, é uma perda total do controle. E a gente quer saber, né, o que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer. Outra coisa também que ela vai abordar é que mais tarde ela vai acabar ela vai, digamos assim, para uma, como é que ela chama? Escola da morte, digamos assim, que é um curso que ela fez na Califórnia para ser, digamos assim, para ter a licença mesmo de, me fugiu a palavra, agora eu não sei dizer, mortician, eu não sei como é que se diz, eu lembro que minha tia sempre falava em papa defunto, né, que é o agente funerário, talvez, bom, enfim, não sei, mas que é essa profissão, então, que ela vai buscar, né, fazer esse curso para ter a licença. Ela se decepciona, porque então ela teve que aprender a embalsamar corpos mesmo, que era algo que ela não fazia. Embalsamar, assim, tem que ter uma noção mais complexa de anatomia, tem que saber a veia exata, onde injetar um líquido com formol e coisa. Isso ela não gostava. E ela também vai falar, assim, um problema ecológico que tem, assim, a pessoa ser embalsamada para ser enterrada, ou então muitas vezes a pessoa é embalsamada para logo em seguida ser cremada, sabe? Muitas vezes essa é uma forma que o capitalismo tem até, digamos assim, porque daí os familiares vão ter que pagar pro corpo ser embalsamado e para ser cremado, né? Então tem também, assim, todo esse aspecto de uma indústria por trás, dessa indústria da morte. E ela também vai, enfim, e digamos assim, depois que ela lançou esse livro e tal, ela criou uma associação, agora eu esqueci, eu acho que é... Enfim, é alguma coisa sobre a boa morte, que agora eu esqueci. Mas é basicamente ela tentando mostrar para as pessoas que a gente precisa aceitar a nossa própria mortalidade. E também ela vai advogar por métodos mais ecológicos de ritos funerários, como por exemplo, né, não ser embalsamado para não ser usado tantos produtos químicos, enfim. Eu recomendo muito, eu achei um livro muito bom, principalmente por causa desse aspecto, não só por causa desse aspecto, assim, de fazer a gente pensar na nossa própria morte, assim. E aí eu fiquei pensando, né, que, bom, e quando nossos familiares morrerem, como que a gente vai fazer? A gente já parou para pensar sobre isso? Em algum momento, provavelmente todos nós vamos ter que lidar talvez com a morte dos nossos pais, ou enfim, de outras pessoas próximas a nós. E a gente talvez vai ter que lidar com funerária, e enfim, o que a gente vai fazer? Essa negação que a gente tem da morte é o que faz a gente evitar esses pensamentos. Quando talvez essa negação só complique ainda mais a aceitação e a superação de um ente querido. E também pra gente pensar sobre a nossa própria mortalidade, né? Sobre, enfim, pensar. Eu ainda não decidi sobre o que eu quero que façam com o meu corpo. Tem algumas ideias, mas enfim. Então, assim, se quem gosta de detalhes, quem tem uma curiosidade mórbida, que, né, como ela diz, é uma curiosidade saudável, e quem quer talvez, enfim, né, pensar sobre a própria mortalidade de pessoas queridas, recomendo muito esse livro, muito bem escrito.